vamos finalmente chegar ao final do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. Esta é a 17ª exposição desde que começamos a estudar este documento. E eu queria te chamar a que tu te voltasses a este. É inconcebível que você, pelo menos nos tempos que eu ia para a escola, era inconcebível que eu fosse para uma aula de biologia e não tivesse com um livro de biologia na mão. Ou, se eu fosse para uma aula de história, o meu professor esperava que eu tivesse o livro de história na mão. Da mesma maneira, quando a gente vem à casa do Senhor, a gente deve trazer a Bíblia, que é este documento que nos norteia e que nós vamos considerar. E é impossível, de fato, é impossível você acompanhar, crescer e estar junto se o texto não está diante de você. Então, por falar nisso, quantos têm a espada santa do Senhor nesta manhã? Amém, a esmagadora maioria, que bom. Tenho batido nisso desde que iniciei o meu ministério, estarei batendo nessa mesma tecla enquanto aqui estiver. É importante que você baseie a sua fé não na minha palavra, mas no que diz a Bíblia. Amém, meus irmãos? Então, esta sessão, ela inicia no versículo 27, eu queria que você acompanhasse a minha leitura. Eu leio na ARA, você lê na sua tradução. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que eu tenho. Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu. O povo me apoiando diz: esta é a terceira parte de análise desta sessão. Nós começamos examinando acima de tudo, monon, acima de qualquer coisa, vivamos de modo digno do Evangelho. Vimos no versículo 27 a suprema importância de vivermos dignamente como cidadãos dos céus, embelezando assim o Evangelho de Cristo. Vimos que o Evangelho promete vitória sobre o pecado aqui e agora. É possível vencer o pecado. Nenhum crente deve viver sob o domínio de Satanás, derrotado pelo pecado, escravizado à carne e, consequentemente, sendo uma vergonha para o Evangelho. Ao contrário, vimos domingo passado que a regeneração nos dá uma nova natureza que nos impulsiona a vivermos santamente. Vida santa naturalmente suscita oposição. Eu vou dizer isso de novo. Vida santa normalmente, naturalmente suscita oposição. É impossível viver de modo digno do Evangelho e não sofrer oposição. Caso você não sofra nenhum tipo de oposição da parte de ímpios, é muito provável que você não esteja vivendo de modo digno, ou talvez que você não seja crente. Baseado em que digo eu isso? Paulo nos ensina em 2 de Timóteo 3,12, eu queria que você olhasse esse texto. Deixa aí um dedo em Filipenses 1 e vai à frente para 2 de Timóteo 3,12. Olha o que Paulo diz, olha o ensino do apóstolo para mim e para você. 2 de Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O apóstolo não faz exceções aqui. Todos, pantes, cada um de nós, para usar um pleonasmo,
um por um individualmente, enfim, todos inevitavelmente serão perseguidos. Você se sente hostilizado por parentes não crentes? Isso é absolutamente normal, é esperado. Por outro lado, você tem colegas de trabalho ímpios e todos eles vivem harmoniosamente contigo? Isso é absolutamente anormal e inesperado. Há algo de errado na tua maneira de agir, se for este o caso. Você tem experimentado repulsa das suas colegas no seu ambiente de trabalho? No banco, na repartição, no escritório? Você sente que elas têm um grau de repulsa por você? Isso é normal. Por outro lado, você se sente amado indistintamente por seus colegas de colégio ou na universidade? Eu diria, isso é bizarro. É impossível você andar no ambiente do colégio, da escola e da universidade e ser profundamente amado por todo mundo se você está vivendo dignamente, se você está falando a verdade. Vale ressaltar que Jesus não tem agentes secretos. Se você não está sendo percebido como diferente, ou seja, se você está vivendo como agente secreto, com toda certeza você não está vivendo uma vida piedosa, uma vida digna do Evangelho, uma vida santa, pois nós já vimos que todos serão perseguidos. Se você vive piedosamente, você vai ser perseguida. Jesus nos avisa em João 15, 18 a 20. Acompanha comigo. João 15, 18 a 20. Texto muito duro, mas que nós precisamos entendê-lo. João 15, 18 a 20. Se o mundo odeia vocês, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês como se vocês fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por causa disso, o mundo vos odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo, se referindo a nós, é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a você. Eu acho que serve de conforto essa palavra que eu vou dar para você. Quando você sente uma animosidade da parte de um colega, de um vizinho, de um amigo de trabalho, quando você sente essa animosidade, essa pessoa não está necessariamente sendo antagônica a você, mas o Jesus em você. É o Jesus em você que essa pessoa odeia, mas ela não está enxergando Jesus, ela está enxergando você. Se odiaram a mim, certamente odiarão a você, disse Jesus. É justamente por causa desta inevitável perseguição que Paulo inicia o verso 28, eu te convido a voltar para Filipenses 1, finalzinho do capítulo, Filipenses 1, 28, ele abre o versículo 28, advertindo, abre aspas, em nada se sintam intimidados pelo adversário. Nós nunca devemos ter medo dos adversários do Evangelho, seja o próprio Satanás, seja os filhos do diabo que nos odeiam. Nós não devemos ter medo deles. Por sinal, vale dizer que Satanás sempre fez oposição ao povo de Deus. O diabo sempre detestou pessoas piedosas. Já no Antigo Testamento, vemos a mesma postura de ódio do ímpio pelo santo, bem como o amparo do Senhor a seus filhos. Isaías 51, 7 diz no Antigo Testamento, na Antiga Aliança: ouçam-me, vocês que sabem a diferença entre certo e errado, o crente, que tem a minha lei no coração, não se assustem com o desprezo das pessoas, nem temam os seus insultos. Quanto mais seguros estivermos no amor do Pai, menor o medo de ameaças e perseguições. Me vem à mente o maior pregador expositivo da igreja primitiva, São João Crisóstomo,
um bispo piedoso que foi duramente perseguido pela poderosa imperatriz Aélia Eudóxia. Crisóstomo sofreu exílios e severa oposição por causa de seus sermões de exortação à caridade e à vida santa. Crisóstomo criticava a vida opulenta dos nobres e exortava que os membros de sua igreja vivessem santamente. Ele acabou banido de Constantinopla e morreu no exílio em 14 de setembro do ano 407. Um dos seus ensinos que se tornaram famosos, razão pela qual eu estou citando ele aqui, é que ele dizia não temer a morte, mas sim ao pecado. Ao ser avisado por seus adversários que ele seria de novo banido e exilado, foi-lhe perguntado: você está com medo? Ele disse: eu tenho medo apenas de pecar. Eu achei que era um grande exemplo para mim e para você. Eu tenho medo apenas de pecar. Eu não temo ninguém a não ser o pecado. Quanto maior o nosso amor pelo Pai, menor o nosso temor de forma geral. Não é à toa que o apóstolo João nos ensinou: o amor lança fora todo medo. Lemos em 1 João 4,18: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Mais uma vez, Paulo nos orienta, no versículo 28, parte A: em nada se sintam intimidados pelos adversários. Precisamos maturar para não temer nada senão o Senhor. A igreja verdadeira inevitavelmente sofrerá perseguição dos adversários. Porém, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Esse versículo tem me ajudado muito nos meus momentos de temor. Eu tenho ele, eu escrevi em um papelzinho, colei na minha impressora, eu posso vê-lo. Ele me ajuda muito quando eu estou hesitante, quando eu estou no estado de temor, no estado de inquietação, quando eu estou vacilante. Daí eu ter decorado. Eu gosto de personalizar os versículos bíblicos para aplicar a mim, porque Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Que tal você marcar esse texto na sua Bíblia? Não seria interessante nós repetirmos como companhia dos santos essa promessa tão preciosa? Eu vou dizer e depois você pode dizer comigo. Eu vou dizer de uma vez, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Vamos dizer juntos: porque Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. A serva do Senhor, a mulher de Deus, o homem de Deus, não é para temer nada. Deus está comigo. Eu tenho que temer só o pecado. Amém, meus irmãos? O apóstolo adiciona a seguinte informação na parte B do versículo 28, Filipenses 1:28: pois o que era para eles prova evidente de perdição, é para vocês sinal de salvação, isso da parte de Deus. Eu matutei um bocado em cima dessa sentença. O que é que isso significa? O que de fato Paulo está querendo dizer? Como que está traduzida essa sentença na tua Bíblia? O melhor que eu pude para parafrasear este pensamento é o seguinte. Aqui é a minha versão aí. Sofrer perseguição é um sinal para os santos de que eles estão do lado de Deus. Por outro lado, perseguir os santos é um sinal para os ímpios que eles estão contra Deus. Eu alarguei o pensamento e parafraseei o que Paulo está dizendo de uma maneira compacta, aí na parte B, 28. Eu alarguei o pensamento
de Paulo e parafraseei o que ele está dizendo aí na parte B do versículo 28. Sofrer perseguição é um sinal para você de que os perseguidores, de que você está do lado de Deus, enquanto que perseguir os santos é um sinal para os ímpios que eles estão contra Deus. Uma vida santa causa inquietação na consciência do ímpio, e isso deixa o ímpio irritado. Por mais afundado que o homem esteja no pecado, ainda assim fica sempre um resquício de justiça em sua mente, uma demanda por ser correto, por ser justo, por ser santo. É isso mesmo que você ouviu. Nós não podemos esquecer que o Criador implantou no coração do homem a necessidade de ser santo. Você por acaso já viu ferra de gado? Você já viu? Eu já vi como o gado é ferrado. Geralmente você aquece um ferro longo com cabo, geralmente uma marca que no geral é as iniciais do dono. Por exemplo, Pedro Ferreira, PF, aquilo fica incandescente e você aplica no couro do gado aquele incandescente, passa um remédio ali e depois, ao longo aí de uma semana ou duas, o cascão cai e aquela marca fica visível, inapagável no couro do animal. Após a cicatrização, como eu disse, o couro do animal fica gravado com as marcas da ferra. Paulo nos revela uma coisa tremenda no livro de Romanos. Quando Deus nos criou, Ele implantou, Ele ferrou o seu caráter em nosso interior. Pelo fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, o nosso Criador cravou o seu caráter, além de outros atributos incomunicáveis, em nossos corações. Depois da queda, ficaram ainda rastros desse implante no coração humano. Onde está escrito isso? Onde está registrado isso, pastor Raik? Romanos 2, se você não sabia que isso é uma verdade bíblica, te convido a conferir na tua própria Bíblia. Romanos 2, 14 e 15. Romanos 2, 14 e 15. Olha esta revelação do Senhor. Até mesmo os gentios, os não-judeus, que não têm a lei escrita, quando obedecem à lei instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo, demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois a sua consciência e seus pensamentos os acusam, ou lhes dizem que estão agindo corretamente. A lei é um reflexo do caráter divino. A lei mostra como Deus pensa e se comporta. A lei de Deus, sintetizada no Decálogo, nos 10 mandamentos, é um reflexo, um espelho do seu caráter. Ela não é meramente um código legal escrito para nos ajudar a discernir a diferença entre o certo e o errado. Embora a lei também tenha esse propósito, a lei suscita em nós aquilo que é certo, aquilo que é errado, a partir dos nossos corações. Eu queria dar alguns exemplos disso. Por exemplo, parte do caráter de Deus é a verdade. Deus é verdadeiro, Ele não mente. Daí, sermos comandados a não mentir também. Essa é a essência do 9º mandamento, em Êxodo 20, 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Um outro exemplo da natureza de Deus. Deus é fiel. Por isso nós somos comandados a ser fiéis a Ele e aos nossos cônjuges. Ou seja, nós somos comandados a não adulterar espiritual e fisicamente. No caso específico do cônjuge, lemos uma chamada a esta fidelidade no 7º mandamento, conforme registrado em Êxodo 20, 14. Não adulterarás.
Obviamente, os dois exemplos que eu dei, fidelidade e verdade, são aspectos gêmeos, são conceitos gêmeos do caráter de Deus. Ainda assim, excelentes exemplos para que você veja que aquilo que foi escrito na lei nada mais é do que o caráter de Deus colocado, impresso no papel e também impresso nos nossos corações. Embora a raça humana tenha caído devido à entrada do pecado no cosmos, ainda assim traços ou resquícios inapagáveis do caráter divino está dentro de todos nós. Daqui vem as consequências. Quando você vive dignamente, por exemplo, sendo verdadeiro ao invés de mentiroso, sendo fiel ao invés de adúltero, sendo humilde ao invés de arrogante, sendo manso ao invés de contencioso, sendo obediente ao invés de rebelde, sendo puro ao invés de fornicador, sendo íntegro ao invés de corrupto, enfim, sendo santo ao invés de ímpio, a consciência do crente o acusa, ele fica irritado. Percebe a lógica do que eu estou dizendo? O caráter de Deus está implantado no coração dele, e você está condenando ele por viver de uma maneira santa. Daí ele se irrita naturalmente contra você. O teu estilo de vida, abre aspas, para ele é prova evidente de perdição, como eu parafraseei. Noutras palavras, as marcas inapagáveis da lei, gravada na consciência do pecador, para ele é prova evidente que ele será condenado no tribunal do Senhor. Na melhor das hipóteses, ele pelo menos suspeita que caminha para o inferno, quando ele contempla a tua vida santa. Irritado, ele se volta contra ti e te persegue, fato que se constitui em prova evidente da tua salvação. E chegamos aí no círculo final. Estas provas de perdição e de salvação são imutáveis, porque elas advêm, abre aspas, da parte de Deus, parte C do versículo 28. O próprio Deus há de destruir os ímpios e salvar os santos. A coragem dos crentes diante das ameaças dos adversários é um testemunho da futura condenação dos descrentes e salvação dos crentes. Paulo continua no fluxo do texto, versículo 29. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. É isso mesmo que você ouviu. Dois presentes nos são dados quando somos salvos: o presente da fé e o presente do sofrimento. Ué, pastor Raik, isso é um presente? É o que Paulo está dizendo. É provável que você soubesse que a fé é um presente, mas é muito improvável que você soubesse que o sofrimento cristão é também um presente. Eu queria examinar rapidamente esses dois pontos. Primeiro, a Bíblia apresenta a fé como um dom de Deus, um presente, como lemos em Efésios 2, 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Você e eu fomos salvos não por mera escolha nossa, mas sim por causa da graça de Deus, que nos deu a fé para receber a Cristo. É a graça que nos habilitou a crer em Jesus. As nossas boas obras não têm poder para nos transportar das trevas para a sua maravilhosa luz. Em segundo lugar, e aqui a coisa fica mais difícil, eu quero destacar que muito provavelmente você nunca considerou que Paulo diz que nos foi concedida a graça de padecer por Cristo. Foi-nos concedida a graça de sofrer por Cristo. Essas palavras aqui vão na direção oposta de tudo que os pastores neopentecostais ensinam. A teologia da prosperidade, ilustrada e tão propalada pela Igreja Universal do Reino de Deus, pela Igreja Mundial do Poder de Deus,
pela Igreja Internacional da Graça de Deus e outras igrejas que pregam essa falsa doutrina, é maléfica e mentirosa. De alguns anos para cá, até mesmo algumas igrejas pentecostais clássicas têm abraçado esse ensino, porfiando por número de pessoas, já que esse ensino atrai multidões, como a gente pode ver em qualquer dessas igrejas neopentecostais. Essa teologia, a teologia da prosperidade, pouco fala sobre a necessidade de lutarmos contra o pecado, de buscarmos a santificação e muito menos de sofrermos por Cristo. Na realidade, pregações que falam sobre sofrimento por causa de Cristo são raríssimas. Este assunto tende a nos assustar, a me assustar, pois é muito difícil crer que o sofrimento possa ser um presente. Mas é exatamente isso que aprendemos no versículo 29. A Nova Bíblia Viva traduz esse conceito da seguinte maneira, o mesmo verso 29: porque foi dado a vocês o privilégio de não apenas confiar em Cristo, mas também sofrer por Ele. A grande questão fica sendo a seguinte: como cargas d'água, sofrer por causa de Cristo é um privilégio ou pode ser um presente? Como sofrer por causa de Cristo pode ser uma graça? Você talvez esteja se perguntando. Eu listei algumas razões. Primeiro, a Bíblia mostra que quem sofre por causa de Cristo é feliz. Ué, vocês, mas sofrimento, como o sofrimento pode fazer alguém feliz? É o que a Bíblia ensina. Mateus 5,10. Mateus 5,10. Bem-aventurados ou felizes os perseguidos por causa da santidade ou da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Em segundo lugar, além da profunda felicidade interior, aqueles que sofrem por causa de Cristo têm a garantia de que o céu é a morada eterna deles, o céu lhes pertence. Sim, os que sofrem por causa de Jesus não têm apenas a esperança, mas sim, sendo redundante, a mais absoluta certeza de reinar com Ele na glória. Com palavras diferentes, lemos em 2 de Timóteo 2, 11 a 12, diz assim Paulo: esta é uma afirmação digna de confiança, se morrermos com Ele, se referindo a Cristo, também com Ele viveremos, se perseverarmos, com Ele reinaremos, se o negarmos, Ele nos negará. Lembremos que o contexto de 2 de Timóteo é de prisão e ameaça de morte. O sofrimento por causa de Cristo autentica e confirma a tua salvação. Em terceiro lugar, uma outra razão, porque o sofrimento por causa de Cristo é um privilégio, nós vemos que este sofrimento sempre foi a sina dos santos, sempre foi o destino dos santos. E esse destino traz grande galardão. Lemos em Mateus 5, 11 e 12. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se, diz o Senhor Jesus, os antigos profetas foram perseguidos da mesma maneira. Como disse, o sofrimento por causa de santidade, o sofrimento por causa de Cristo, sempre foi a sina dos santos. O texto que estamos avaliando termina no versículo 30, Filipenses 1:30, onde lemos que os crentes filipenses estavam simplesmente experimentando o que Paulo estava experimentando. Abre aspas: pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim
e que agora estão ouvindo o que eu continuo a ter. Paulo, que sofreu barbaramente por causa de Cristo, considerava que todo o seu sofrimento era pequeno diante do galardão que ele teria no céu. Ele afirma em 2 Coríntios 4, 17 a 18, texto belíssimo: porque eu tenho por mim que nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ao longo das nossas exposições, nos próximos meses, nós vamos retornar a este assunto de sofrimento por causa de Jesus. Passa uma página aos Filipenses, olha aí o capítulo 3, o que Paulo diz. Passa só uma página na tua Bíblia, no capítulo 3, versículos 10 e 11. Olha o que Paulo diz com esse respeito: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu leio esse texto com temor e tremor. Que Deus nos dê graça e maturidade para crescermos tanto ao ponto de fazer também a afirmação que Paulo fez. Em conclusão a toda esta sessão, que a gente pregou em 3 momentos diferentes, podemos dizer que, acima de qualquer coisa, devemos viver santamente, espalhando o bom perfume de Cristo onde quer que estivermos. Em meio a uma sociedade podre, somos chamados a batalhar pela verdade. Não devemos ter medo dos ímpios que nos perseguem, pois tal perseguição mostra que eles caminham para o inferno e nós caminhamos para o céu. A verdadeira salvação envolve o presente da fé e do sofrimento. Sofrimento este que Paulo experimentou, assim como todos os santos experimentam. Que Deus nos dê graça, em nome de Jesus. Amém.